Salve, salve, nobre poltronauta! Você já pensou na possibilidade de usar um dos maiores personagens da cultura pop sem precisar pagar direito autoral, sem precisar ficar pedindo permissão e nem ter que, sei lá, dividir a tua grana com outro estúdio? Pois então, é isso que vai acontecer a partir de 2024 com o maior personagem da cultura nerd de todos os tempos. Estamos falando dele, Mickey Mouse. Isso mesmo, porque em 2024 o Mickey Mouse perderá os seus direitos autorais, né? A Disney perderá, na verdade, o direito autoral de exclusividade do personagem. Mas pera, porque essa história ela tem várias e várias nuances sobre o personagem. Não é tão simples assim. Eu vou explicar para você aqui nesse vídeo, tá? Começando o seguinte, essa imagem que está aparecendo aqui do lado, essa daqui, esse Mickey Mouse é o Mickey Mouse clássico, né? O Mickey Mouse que todo mundo conhece. Na verdade é o mais famoso, o mais fofinho. Mas esse Mickey Mouse que está aí, esse não vai entrar em domínio público. Tem uma versão muito específica que entra em domínio público. Eu organizei aqui, eu estudei um pouco sobre a questão do direito autoral, principalmente nos Estados Unidos. Organizei algumas informações aqui, eu quero apresentar nesse vídeo um pouco dessa minha pesquisa para explicar como que vai funcionar essa questão do domínio público do Mickey Mouse, tá? Começando aqui, gente, por primeira coisa, qual é a versão do Mickey que entra então em domínio público? É a versão deste Mickey aqui. Ó, vou até soltar a animaçãozinha para vocês verem. Esse Mickey aqui, que está rodando nessa animação, é o Mickey que entra em domínio público. Esse é o Mickey do curta Steamboat Willie, né? Ou Willie a vapor, ou a vapor Willie, alguma coisa assim em tradução aqui no Brasil. Esse Mickey, essa versão desse Mickey foi lançada em 1928. E apesar de ser muito parecido com o Mickey que a gente conhece, ele tem algumas características que precisam ser levadas em consideração quando a gente fala de usar esta versão em direito autoral, tá? Mas antes de eu explicar isso, eu quero só contar para vocês um contexto interessante, porque quando a gente fala de direito autoral, nós estamos dizendo que por um determinado período, o criador tem, o criador ou quem comprou os direitos de usar comercialmente aquela obra, eles são protegidos por um período por lei. Então, durante aquele período, e isso pode mudar de país para país, os donos dos direitos podem vender, comercializar e quem quiser usar esta marca que é protegida por direito autoral tem que pedir autorização, tem que negociar, tem que comprar os direitos, enfim, tem que fazer toda essa parafernália que a gente sabe aí para conseguir utilizar. Quando esse direito cede, ou seja, quando acaba este período, que é contado em anos, qualquer pessoa pode utilizar aquela obra que perdeu o direito autoral livremente. Então eu posso adaptar. A partir de 2024, no caso aqui do Mickey, a gente pode adaptar esse Mickey, a gente pode pegar esse Mickey, pode pegar esse curta-metragem e exibi-lo gratuitamente. Posso criar obras derivadas a partir deste Mickey, posso remixar, posso fazer o que eu quiser, né? Porque esse personagem ele entra em direito autoral. Recentemente, acho que nesse ano, aconteceu algo muito parecido com outro personagem famoso, que é o Ursinho Pooh. Você deve ter visto aí nos cinemas um filme do Ursinho Pooh de terror sendo lançado. Por quê? Porque aqui, ó, tá a imagem, né? O Ursinho Pooh entrou em domínio público. É engraçado esse negócio de a gente falar do domínio público, porque a gente conhece o Ursinho Pooh daquela versão da Disney, mas a Disney adquiriu os direitos de adaptação da obra do Ursinho Pooh e chegou naquela versão que a gente conhece. O que entrou em domínio público não foi aquela versão, foi essa daqui. Mas o que significa, né? Que adaptar o Ursinho Pooh está livre agora. Eu não preciso conversar, não preciso pedir para nenhum estúdio autorização ou negociar nada para aparecer. É por isso que saiu esse filme aí do Ursinho Pooh de terror, né? Que é uma forma que os criadores encontraram de conseguir usar a obra sem esbarrar em nenhum outro problema também de direito autoral, tá? E é engraçado porque esse filme aqui, ele faturou 2 milhões de dólares.
Não é nada, né? 2 milhões de dólares quando a gente fala de superproduções. Mas 2 milhões de dólares para uma produção B que leva o filme do Ursinho Pooh, né, no nome, o título do Ursinho Pooh no nome, tudo isso daqui rendeu muito dinheiro. Principalmente se você considerar que foram investidos aí 100 mil dólares para produzir esse filme e arrecadou 2 milhões. Então, né, nesse caso, valeu muito a pena. Mas eu só trouxe aqui para exemplificar que é assim que funciona esse mercado do direito autoral. Uma vez liberado, você pode utilizar e fazer as adaptações que você quiser, como foi o caso aqui do Ursinho Pooh, que virou esse filme de terror. Mas quando a gente olha, vamos voltar aqui, né, para o nosso desenho do Mickey que vai entrar em domínio público. É importante considerar alguns pontos. Entre eles, né, entre esses pontos todos aqui, não é qualquer versão do Mickey que entra em domínio público, é a versão desse curta-metragem, e ela é interessante por quê? Porque esta versão tem algumas características. Então, se você for utilizar, tem que prestar atenção nisso. Estamos falando de um Mickey que não usa luvas. O Mickey que a gente conhece hoje, ele tem luvas, esse daqui não tem. Ele usa um chapéu. É um chapéu porque ele está num bote a vapor, né? Então ele usa um barco a vapor, então ele usa um chapéu. E ele não fala. E ele também é preto e branco e tem algumas características sobre a sua personalidade. Por que eu estou falando isso? Porque ao longo dos anos, o Mickey acabou passando por algumas modificações no seu humor, na sua forma como ele se comporta, nas cores, no formato do olho, na mão, né? Tudo isso foi se modificando. Então, essas modificações elas ainda estão protegidas por direito autoral. Então eu não posso colocar uma luva branca nesse Mickey aqui, eu não posso tirar esse chapéu desse Mickey. Por quê? Porque se eu fizer isso, facilmente eu estarei entrando numa seara de comparação com um personagem do Mickey que está sob direito autoral. E aí a gente não está falando de qualquer estúdio, né? A gente está falando da Disney. E eles, é óbvio que tem milhares de advogados que estão de olho em como este Mickey será utilizado. Porque qualquer brecha, qualquer elemento ali que for utilizado fora do que este personagem permite por conta do direito autoral, é óbvio que eles vão recorrer, eles vão dizer, isso aqui você está infringindo a lei do direito autoral, isso aqui é nosso, né? Você está usando elementos que não estão em direito autoral. E a Disney não é boba nem nada, porque ela já imaginava que isso um dia ia acontecer. Então ela foi registrando os seus Mickeys, ou elementos desse Mickey, como uma marca registrada. O que significa isso? Quando você registra um logotipo, por exemplo, esse Mickey aqui que a gente conhece, ele está presente na abertura do Mickey do estúdio de animação da Disney Animation. Pode ver, aparece lá no Disney Animation esse Mickey aqui. Isso significa que se esse Mickey foi registrado como uma logo da Disney Animation, ele não pode ser utilizado. Por quê? Porque ele é uma marca. E marcas não entram em regras de direito autoral. Marcas são renovadas a cada 10 anos, mas ela não expira. A não ser que você não renove mais, né? Mas ela não expira. Então, meu amigo, a Disney já está se protegendo de todos os lados para entender que ou você está utilizando esse produto sob o olhar de um direito autoral, ou você está utilizando ele como uma marca. Se você utilizar ele como uma marca, isso é protegido e você não pode fazer isso. Então é bem interessante, né, esse olhar de direito autoral, marca registrada, e a Disney obviamente está aí olhando para isso. E é interessante também porque a lei do direito autoral nos Estados Unidos ela se modificou por conta da Disney. A Disney protegeu por tanto tempo o Mickey, que ela foi modificando a lei, a ponto de mudar a lei. Eu criei aqui uma imagem que representa um pouco como é que funcionava isso, né, nesse sentido. Então a gente tem aqui, deixa eu colocar em tela cheia para você poder ver, que em 1909 havia uma lei que dizia que os direitos autorais são protegidos por 56 anos. Na verdade era de 24 anos, e aí, enfim, tinha uma quebra, né, nesses tempos e eles eram sempre renovados. Mas, de uma forma geral, 56 anos, a partir disso, a obra entrava em domínio público, você poderia utilizá-la livremente. Isso significava que se essa lei
ainda continuasse existindo, desde 1984, esta versão deste Mickey estaria disponível, né? Esta versão desse Mickey estaria aí pronta para ser utilizada. Muito próximo desse período, em 1976, a Disney já começou a se preparar. Ela começou a dizer o seguinte: olha, não rola, né? Nós vamos mexer. Então eles começaram a mexer seus pauzinhos, com muita influência política, muito lobby, muito dinheiro envolvido, obviamente, nisso, né? A lei mudou e saiu dos 56 anos para 75 anos. Então a Disney ganhou aí um fôlego. Isso significava que lá em 1976, quando essa lei foi aprovada, o Mickey, esse primeiro Mickey, ele só viria a entrar em domínio público em 2003. Próximo, né, desta data, mais uma vez a Disney fez todo um trabalho de lobby, todo um trabalho de mudança da lei e chegamos no que nós temos hoje. Em 1998, a lei foi alterada novamente e saiu de 75 anos para 95 anos. 95 anos após a primeira exibição do personagem, o estúdio ainda mantinha os direitos. E agora isso expira, finalzinho de 2023. Estou gravando esse vídeo hoje, no dia 29 de dezembro. Isso significa que daqui 2 dias essa obra está expirada. Então, em 2024, inicia isso. Então, eu trouxe aqui esse modelo só para mostrar o quanto que a Disney influenciou a mudança de uma lei para proteger o Mickey. E agora, nada vai indicar uma mudança, né, nesse sentido, pelo que se parece. Então, de fato, a Disney, não é que ela está abrindo mão do seu personagem, não é isso. Mas ela tem outros mecanismos para, como eu comentei, sobre o registro da marca, né, para proteger esse Mickey. Então, é óbvio, a obra entra em domínio público, mas existem outros artifícios aí que a Disney vai ficar de olho para acabar não colocando, não configurando esse personagem como algo associado à marca Disney, né? Então, se você fizer qualquer coisa que dê a entender que está associado a uma marca Disney, eles podem entrar com um processo contra você, porque eles têm o registro da marca. Então, eu não posso sair, por exemplo, utilizando Mickey Mouse, a torta direita, porque o nome Mickey Mouse é um nome que está sob direito autoral. Então, esse nome está sob direito autoral, não pode ser utilizado. Então, tem várias coisas. É muito complexo esse negócio do direito autoral do Mickey Mouse. Então, não é simplesmente eu falar para você assim, olha, Mickey Mouse está disponível, você pode utilizar. Existe ainda uma questão da mudança da lei aqui no Brasil, porque existem acordos que o Brasil tem com países, porque a lei de direito autoral aqui no Brasil é um pouquinho diferente em relação aos Estados Unidos. Então tem certos acordos que precisam ser acompanhados antes de você sair utilizando esse personagem aí à torto e à direita, né? A título de curiosidade, alguns personagens que ainda vão entrar em domínio público. A gente tem aqui esta versão do Mickey, que entrará em domínio público em 2025. O que muda daquela para essa versão? Aqui ele já tem as luvas brancas, né? Então uma característica um pouco diferente, mas aqui ele já tem as luvas brancas. E lembrando, se você for fazer uma adaptação desse personagem, sei lá, vou fazer um filme de terror, e esse personagem ele é um personagem mais dócil, ele lembra aquele personagem que é o que a gente tem na memória hoje, a Disney pode te processar, porque o que entrar em domínio público tem a ver também com a personalidade, né? Então aqui tem que tomar muito cuidado. Em 2025 a gente tem esse personagem, esse Mickey entrando. A primeira versão colorida do Mickey só deve entrar se nada mudar na lei em 2031, que é a primeira vez que o Mickey colorido apareceu. Então, em 2031, a gente terá esta versão aqui do Mickey entrando em domínio público. Essa já é mais colorida, mas ela tem algumas diferenças. Por exemplo, a luva que o Mickey está usando é uma luva amarela, né? Ó, dá para ver ali, uma luva amarela. Os olhos são todos, são bolinhas pretas, né? Diferente do Mickey que a gente conhece hoje, mas já é uma versão bem mais conhecida. Então esse é um Mickey que em 2031 entrará em domínio público. E aí a gente tem a versão mais conhecida do Mickey, que é aquela que está lá nos desenhos animados, né? Aquela que a gente já está acostumado aí a ver.
a clássica do Mickey, que ainda assim não é a atual, né, mas é a mais próxima do que a gente conhece. Esta entrará em domínio público somente em 2035. Então, tá aí algumas curiosidades, vamos chamar assim, e informações a respeito dessa mudança, né, que nós teremos com a chegada do Mickey em domínio público. Uma curiosidade aqui que é interessante é que o Batman, por exemplo, se a lei não tivesse sido alterada, nós já poderíamos utilizar este Batman aqui em domínio público, né? Porque se ela mantivesse o olhar dos 56 anos, que é essa que está aqui, desde 1939 a gente já teria condições de usar esta versão do Batman em domínio público, fazer o que a gente quiser, né? Bom, tá aí então. Deixa eu deixar esse nosso Mickeyzinho aqui. Porque Mickey entrará em domínio público, não tem volta, mas com muita cautela. Se a gente quiser utilizar o Mickey, é preciso ter assim também um bom grupo de advogados, porque a Disney ficará em cima completamente, pode ter certeza disso, beleza? É isso, pessoal. Quero agradecer você que ficou aqui nesse momento nesse vídeo. A gente falou sobre alguns outros vídeos sobre direito autoral. Acabei de lançar um vídeo sobre o sítio do Pica-Pau Amarelo também, onde as obras do Monteiro Lobato entrarem em domínio público. Se você quiser saber a adaptação que o SBT está fazendo, vale a pena também assistir esse vídeo e conhecer um pouquinho sobre essa obra. E alguns remakes também que está surgindo aí. Esse é o nosso quadro Poltrona News. Volte e meia a gente vai trazer algumas novidades aqui. Se você gostar, por favor, deixe seu like. Isso ajuda bastante a gente a compreender se você está curtindo esse tipo de vídeo, tá bom? Um forte abraço para vocês e até a próxima.